Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus, um pouquinho mais de agudo, está muito grave o som. Mateus capítulo 17. Versículo 1. O tema é como viver uma vida arrebatada. Vamos ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Amados, o fato de nós estarmos morando num tabernáculo de carne e osso, o fato de nós estarmos morando nessa casa terrestre, não significa que nada que acontece nesse mundo tem influência sobre nós. Deus nos deu completa liberdade em Cristo Jesus. Quando Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo te libertou, você precisa entender todo o contexto do que Paulo está falando. No capítulo 1 de Gálatas, Paulo diz assim, que Jesus se entregou na cruz para nos desarraigar desse mundo. Nós somos tirados desse mundo. Ainda que o meu corpo ande pelas ruas da cidade, o meu espírito anda em ruas de ouro. Ainda que o meu corpo, se parasse de funcionar agora, o que não vai acontecer, mas se ele parasse de funcionar, ele voltaria ao pó. Mas eu não, porque eu não sou esse corpo. Eu sou quem você não está vendo. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Mas tudo isso só é possível porque Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi glorificado e está sentado ao lado do Pai por nós. Por que eu digo por nós? Porque Jesus não precisava passar esse processo. Lá em João capítulo 17 ele diz assim: Senhor, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Jesus não passou pelo processo de morte, ressurreição e glorificação para Ele. Ele passou para que você tivesse um lugar
ao lado do Pai 24 horas por dia. Então existe um lugar em Cristo. Mais de 200 vezes Paulo diz no Novo Testamento alguma expressão que diz respeito a estar em Cristo, viver em Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, a obra que Deus fez em Cristo, ela entra na sua conta quando você crê. Tudo que Deus fez com Jesus é creditado a você quando você exerce a sua fé. Deus fez nele, mas você recebe o pagamento pela fé. Então, Jesus não é simplesmente Jesus. Hoje Ele é mais do que Ele era antes dele se fazer carne, morrer e ressuscitar. Ele passou por um processo como Deus que Ele não tinha passado. Ele experimentou o que é estar num corpo capaz de pecar. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele viveu num corpo que sentia fome, que sentia sede, que sentia cansaço. Um dia Ele se senta no poço de Samaria, porque Ele estava cansado. E aquela mulher samaritana então foi salva, foi ganha por Ele. Até cansado, meu irmão, você pode dar fruto. Até exausto, você pode frutificar no Espírito. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Deixa eu te dar uma palavra profética. Momentos em que você está muito enfraquecido por um sentimento de cansaço, são os momentos que você está mais forte. Porque nos momentos que você está enfraquecido e você chegou no limite da sua fraqueza, e dali para frente você não tem como ficar mais forte, fraco, é porque o que você tem de realidade em Deus está naquele lugar te aguardando. Você não é o que você é no sucesso, no monte. Você é provado no fogo. Você é provado no vale. O vale revela o quanto você tem de Cristo. Então, quando você passa por um momento de muita fraqueza, na verdade é o seu momento de maior força, porque você real está se manifestando naquele lugar. Por isso Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque na minha fraqueza eu descubro onde eu estou. Na minha fraqueza eu descubro onde a minha fé está. Na minha fraqueza eu descubro o quanto eu controlo as minhas emoções, o quanto eu tenho controle da minha mente, o quanto eu esganiçaria a pessoa, mas eu dou um abraço e um beijo nela. É na minha fraqueza que eu me conheço e sei o que é real. É na minha fraqueza que realmente a verdadeira edificação se manifesta. Na minha força não tem nada sendo provado, porque eu vou passando por cima. Eu sou forte. Agora, quando eu sou fraco, Deus pode olhar para mim e falar: cara, você vai se assustar, porque agora eu vou te mostrar quem você é em mim. Eu vou te mostrar o que foi construído aí através da oração em línguas. Eu vou te mostrar o que esse caminho de fé fez com você. E agora que você perdeu todas as esperanças, você vai começar a crer contra a esperança. Agora que nem esperança você tem mais, eu te digo: vamos começar? O Senhor te diz: quando a esperança acaba, Ele começa.
Não é que Deus não se move e não começa em outros momentos da nossa vida. Deus não é um Deus masoquista que só te pega no sofrimento. Nunca, jamais. A maior parte do tempo você vai estar na crista da onda, irmão. Mas Paulo diz sobre o dia mau. Esse dia mau, muitas vezes não é um dia, é 20 anos. Esse dia mau, muitas vezes, é um ano, é uma semana, é um tempo. Quando Paulo diz sobre o dia mau, quer dizer, é o dia onde tudo que eu sou e não sou será revelado. Não para que eu desista, não para que eu me sinta culpado ou condenado, mas para que eu saiba manter o foco no caminho do hora após hora. Por quê? Porque Cristo está junto ao Pai por mim, e eu estou junto ao Espírito Santo por Ele. Eu e o Espírito representamos Cristo na terra. O Pai e Jesus representam você no céu. Vou repetir isso, isso é forte. O Pai e o seu Filho representam você no céu. Agora imagine como você está representado, hein, irmão? E na terra, você representa o Pai e o Filho junto com o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo precisou te dar essa linguagem sobrenatural, para que você não interferisse com a sabedoria tão rasa, tão temporal, tão ínfima que é a sabedoria humana, mas que você possa penetrar na mente de Cristo, falando esses vocábulos que você não entende, mas são mistérios que te edificam, porque quando a revelação vem, as chaves caem na sua mão, e você abre portas, e você fecha portas. Querido, você está na terra para abrir portas, e você está na terra para fechar portas. O Senhor te diz: filho, o diabo abriu aquela porta na vida da pessoa, vai lá e fecha. Vai lá e conta para ela que ela não tem câncer, coisa nenhuma, ela está curada. Vai lá e conta para ela que ela pode levantar daquela cadeira de roda e ela pode andar. Filho, vai lá tirar aquele cara do caixão, porque ele não está morto, ele está dormindo. Filho, acorda ele. Então, andar em poder é a simplicidade de uma vida em Deus. Andar em unção é o básico dos básicos de uma vida em Deus. Ser cheio do Espírito Santo é o colostro da vida em Deus. Colostro é o primeiro leite que a mulher dá quando ela pare, quando ela dá à luz um filho, ela dá o colostro, é aquele primeiro leite. Querido, está cheio do Espírito Santo, está transbordando de vida, não é nem o leite, é o colostro. E andar em poder é o leite. A igreja de 1 Coríntios era uma igreja que andava em muito poder. No capítulo 1, Paulo diz assim: ei, para vocês não falta nenhum dom. Aí tem um fogaréu. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele diz assim: mas eu não posso falar com vocês como adultos, eu tenho que conversar com vocês como crianças. Leite vos dê a beber, não pude dar alimento sólido. Ou seja, era uma igreja forte no poder, era uma igreja que fluía nos dons. Então, alguém que flui fortemente nos dons não define maturidade. O que define maturidade é o seu posicionamento em Cristo Jesus. O que define maturidade é o quanto você transcendeu. O que define maturidade é o quanto você experimenta
a vida em Cristo. Não estuda a vida em Cristo, não decora a vida em Cristo, não apenas medita na vida em Cristo, mas você tem uma experiência nele. Isso é maturidade. Maturidade não tem a ver com obras, tem a ver com Cristo e o quanto Ele cresceu em você. Maturidade não tem a ver com obras. Tem pessoas que são extremamente capacitadas, elas têm dons, muitas têm talentos, são líderes fantásticos, são líderes que, de tão cheio de carisma que eles são, eles fazem uma multidão chorar, e daqui a um minuto aquela mesma multidão está rindo. Eles levam as massas nas suas conversas sem fim. Mas isso não significa que Deus está passando por eles, Deus está passando pelo dom deles. Muitos, quando desce do púlpito, você até se assusta, porque lá no púlpito é uma glória, é uma presença, é uma unção, é uma operação de Deus. Mas quando você vai para a churrascaria, depois do culto, você percebe ele falando palavras que não devem estar na boca de um servo de Deus. Quando você anda com ele no dia a dia, você percebe comportamentos nele que não condizem com quem ele é no púlpito, e você fica em crise, porque você não pode negar que pessoas foram curadas, você não pode negar que houve milagres, mas você olha para ele e a vida dele não condiz com aquele poder que ele está se movendo. Ou seja, ele é alguém que aprendeu a se mover no poder pelos dons que recebeu. Romanos capítulo 11, os dons e a vocação são irrevogáveis. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Mas aí você descobre que ele está amargurado. Você descobre que ele está perseguindo o outro pastor da outra igreja. Você descobre que ele é um faqueiro do inferno. Sempre que ele pode, ele coloca a faca nas costas de alguém. Não porque ele quer prejudicar as pessoas, mas porque ele é tão inseguro na alma dele, ele é tão doente em si mesmo, que o sucesso de todo mundo é ameaça para ele. Sendo que é o contrário, se a minha mão funciona bem, todo o meu corpo deve se alegrar. Se o meu olho vê bem, todo o meu corpo deve se alegrar. Puxa, graças a Deus pelos irmãos e irmãs no reino, que estão prosperando nos seus dons, estão alcançando nos seus dons. Sabe, eu preciso lavar os pés com lágrimas daqueles irmãos que estão tirando as vidas do inferno. Talvez são irmãos imaturos, são irmãos religiosos, cheios de legalismo, mas eles são tão apaixonados pelo evangelismo, eles são tão apaixonados pelas almas, e sempre almas estão sendo salvas através deles. Eu preciso lavar os pés desses irmãos, eu preciso lavar os pés dele, não porque eu concordo com a religiosidade, não porque eu respaldo depois o cativeiro que ele põe às suas ovelhas, mas porque ele tirou uma alma do inferno. Então, irmãos, nós precisamos entrar no nível de maturidade onde a nossa vida não será, mas a nossa vida é arrebatada. A Bíblia diz que ressoada a última trombeta, no abrir e fechar de olhos, nós sairemos da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Ao ressoar da última trombeta, são 7 trombetas, por isso eu sou pós-tribulacionista. Eu creio que Jesus volta no final da tribulação e nós somos arrebatados e implantamos o milênio com Ele. Eu não sou intertribulacionista nem pré-tribulacionista. Respeito se você é, mas eu creio, não consigo em Mateus 24 ver a igreja fora daqui da tribulação. Eu consigo ver a mulher em Apocalipse recebendo as 2 asas da grande águia e fugindo para o deserto,
Ou seja, na grande tribulação vai haver um povo vencedor. Os vencedores. Nas 7 cartas, João diz: ao vencedor. Na segunda carta, ao vencedor. Na terceira carta, ao vencedor. Na quarta carta, ao vencedor. Na quinta carta, ao vencedor. Na sexta carta, ao vencedor. Na sétima carta, ao vencedor. Os dispensacionalistas ensinam que cada igreja representa um tempo da igreja na história. Eu creio que isso pode ser verdade. Eu não tenho fé para afirmar como os dispensacionalistas afirmam. Outros creem que em todo o tempo na história houveram as 7 igrejas. Eu sou mais dessa ideia. Eu creio que hoje nós temos Filadélfia, nós temos Éfeso, nós temos Pérgamo, nós temos Tiatira. Eu creio que em todos os tempos você tem todo tipo de crente. Aquele que deixou o primeiro amor, aquele que está se sacrificando por Cristo. Eu creio que com o passar dos séculos, Jesus está caminhando entre os candelabros e as 7 igrejas sempre existem. Mas isso é conversa teológica, isso é conversa escatológica. Meu objetivo com você hoje não é entrar em escatologia. Ai pastor, tomara que você esteja errado, tomara que a igreja suba antes da tribulação. Eu concordo com você. Pensa uma teologia que eu gostaria de estar errado, é essa. Em nome de Jesus, a igreja vai subir antes, mas eu não consigo ver na palavra. Eu só consigo ver que depois da 7ª trombeta, a igreja sobe. Porém, atrás desse evento, existe um princípio. O evento da 7ª trombeta e o abrir e fechar de olhos, esse evento, ele irá acontecer literalmente, amém? Porém, atrás desse evento há uma verdade. Porque diz que quando a trombeta tocar, no abrir e fechar de olhos, a gente sobe. Aí eu te pergunto, quando é que a trombeta toca agora? Como uma revelação vem? Não é em um abrir e fechar de olhos? Há 1 segundo atrás você não sabia. Há 1 segundo depois você já podia ficar 6 meses falando sobre aquele assunto. Deus tocou uma trombeta em você, e no abrir e fechar de olhos você foi arrebatado para a dimensão daquela palavra. O que a oração em línguas faz? Prepara você para o toque da trombeta, para que no abrir e fechar de olhos você não esteja mais na dimensão de fé que você está, mas você esteja em outra dimensão, e posteriormente em outra dimensão, e posteriormente em outra dimensão, e posteriormente em outra dimensão, e você vai orando em línguas, e sempre, pá, vem uma revelação, e você sobe, vem outra revelação, e você sobe. Jacó viu uma escada. O que são os degraus? São revelações que te levam de fé em fé, e de glória em glória. Então o primeiro princípio para que você viva uma vida transcendente é o espírito de entrega no altar da oração. Querido, eu não vou enrolar você, eu preciso te falar a verdade. Você precisa ser alguém que ora. Eu não sei se você é batista, eu não sei se você é presbiteriano. Eu digo não sei, aqui eu sei. Mas eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para as nações. Eu não sei se você tem uma formação assembleiana, metodista. Eu não sei se você veio da igreja dos Mormons. Eu não sei se você veio da Testemunho de Jeová. Eu não sei se você foi espírita, católico. Eu não sei se você foi batista renovado, presbiteriano renovado.
não sei qual é a estrutura de pensamento que te governava, e depois que você nasceu de novo, você deu um passo para frente, mas essa estrutura de pensamento ainda tenta te controlar. Mas o Senhor te diz: filho, quando uma revelação vem, não dada pelo homem, mas dada por mim dentro de você, naquele momento, num abrir e fechar de olhos, você recebe poder para subir mais um grau. Você recebe vigor para subir mais um degrau. E por que é de fé em fé? Porque você creu numa dimensão e experimentou aquilo. Agora você está crendo como você não cria, e está experimentando outro nível de glória. O lugar que você está hoje em Deus é um lugar de glória. Ninguém aqui está num lugar ruim no espírito, senão você nem estaria aqui. Você está num lugar de glória, mas o Senhor tem novos lugares de glória. Eu sempre digo que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E aí vem a teologia e diz que o primeiro céu é aquele que a gente vê, o segundo céu onde estão os demônios e os anjos, e o terceiro céu onde está Deus. Você não encontra base bíblica para essa afirmação. Se eu não tenho base bíblica, e eu não tenho base bíblica para essa informação, é porque eu creio que tem o quarto céu, o quinto céu, o sexto céu, o sétimo céu e reticências. Paulo foi no terceiro, o problema é dele. Eu vou no sétimo, no 12º. Paulo espera que a igreja do futuro fosse em lugares em Deus que ele não foi. Os apóstolos deram suas vidas em sacrifício como mártires, para que hoje nós, 2000 anos depois, vivamos o que eles não viveram. Sabe, querido, nós não devemos nos tornar biógrafos. Jesus disse para os fariseus: vocês edificam os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Olha bem, vocês edificam os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram, e com isso vocês recebem sobre vocês duplo juízo. O que é edificar o túmulo de um profeta que o meu pai matou? Significa que no tempo que aquele profeta viveu, ele foi perseguido pelo que ele cria. No tempo que aquele profeta viveu, e olha, Martim Lutero foi perseguido, Calvino foi perseguido, John Wesley foi perseguido, George Whitefield foi perseguido. Os grandes ministros de cura foram extremamente perseguidos. Smith Wigglesworth, extremamente perseguido. Kenneth Hagin até hoje é perseguido. Existem vídeos no YouTube que querem provar que Kenneth Hagin era um filho do diabo, porque ele tinha uma mania de estar ministrando, e ele passava a língua assim, quando ele ministrava, mania dele, e as pessoas pegaram esse fato e criaram um monstro. Por que ele fica jogando a língua para fora? Irmãos, se teve um homem íntegro que andou por esse planeta, o nome desse homem foi Kenneth Hagin. Íntegro, que viveu a fé, que estava morrendo num leito de enfermidade, e descobriu que se ele pedisse e cresce que recebeu, seria assim com ele. E ele pediu, creu que recebeu, e pensou assim: não é hora de uma pessoa curada estar na cama. E ele estava paralítico, com doença cardíaca, totalmente enfraquecido, deitado na cama, e ele com muito custo, ali na cama, creu, estou curado, pegou as pernas,
começou a mexer as pernas, e começou a se mexer na cama. De repente caiu sobre a cabeça dele como um mel grosso de unção, que desceu sobre o corpo dele inteiro, e ele desceu as escadas da sua casa, curado pelo poder de Deus. E você hoje tem acesso aos livros de Kenneth Hagin. Tem um que diz assim: eu creio em visões. Jesus apareceu para ele pelo menos 8 vezes. E nesse livro, obrigado pastor, eu vou ser humilde, queria a taça, mas tudo bem. Hoje é plástico, amém. Mas eu não sou do plástico, eu sou da realidade. Não. Que isso, gente? Misericórdia. Estou brincando. Então o que você precisa entender? Porque tem alguém aqui não passando alguma luta? Tem alguém aqui não tendo problema com a sua carne? Tem alguém aqui que não está precisando calar a sua alma? Tem alguém aqui que precisa renovar a mente, quebrantar a vontade, aprender a conectar o espírito com a alma e liberar o espírito? Tem alguém aqui? Então essa palavra é para você. Em primeiro lugar, se renda no altar de adoração. Se renda no altar do hora após hora. Se renda no altar da meditação na palavra. O Espírito Santo vai guiar você, como me guiou a Hebreus. Devo ter lido umas 40 vezes. Como me guiou a Esther. Eu devo ter lido o livro de Esther umas 50 vezes. Como já me guiou ao livro de Filipenses, e eu já devo ter lido umas 20 vezes naquela época. Por que ler tantas vezes um livro? Porque a sua alma tem o poder de te transformar naquilo que você se entrega. Se você se entrega a um livro e fica ali orando em línguas e lendo, orando em línguas e lendo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, as revelações começam a surgir espontaneamente no seu coração. Daqui a pouco o capítulo 1 explica o capítulo 5. Daqui a pouco o capítulo 5 é uma chave que explica o 1 que você não entendeu. Daqui a pouco o capítulo 2 é outra chave que explica o capítulo 10, que resolve um problema do capítulo 7, que descortina todo o livro. E com o tempo você descobre a mente do Espírito no livro, e não apenas revelações esporádicas, em versículos esporádicos, em textos esporádicos. Querido, vá mais fundo em Deus. Me perdoe, mas talvez o que você está buscando não estão. Talvez o que você está buscando, escuta. Talvez o que você está buscando não está nessas águas que você está nadando. Mas não é que isso não existe, existe em outras águas. Talvez, não é que Deus não quer te dar, Ele não pode te dar porque você está no lugar que não recebe. Não é que Deus não quer fazer, você está no lugar onde Ele não pode fazer. A Bíblia diz que Jesus foi em Nazaré, e em Nazaré Ele não fez nenhum milagre. Curou uns poucos enfermos e ficou impressionado com a incredulidade do povo. Por quê? Porque Ele era de lá. Ele disse: um profeta não tem honra na sua própria casa. Um profeta não tem honra. Então, aquele povo vivia em águas que eles podiam receber algumas curas, mas Jesus levantava paralítico, ressuscitava morto, multiplicava pão, transformou água em vinho, libertava endemoniados daqueles assim, que arrebentavam cadeias. Por que em Nazaré, Jesus não pôde fazer o que Ele fazia normalmente?
Porque eles estavam em águas rasas. O Senhor te diz: mude a Nazaré da sua vida. Hoje, o profeta da terra não se chama Jesus. O profeta da terra se chama Espírito Santo. Nazaré não se chama mais Nazaré. Nazaré se chama Lucas. Nazaré se chama Simeão. Nazaré se chama Alessandro, Iula, Nívia. Agora eu te pergunto: ei, Nazaré, o profeta da terra tem honra na sua terra? Ou ele é desonrado? Você é uma Nazaré rasa que recebe migalhas, ou você é uma Nazaré que entrou em águas profundas e está recebendo naqueles lugares? Porque o que se manifesta na minha vida vem do lugar que eu estou crendo no Espírito. A fé não é uma emoção. A fé é uma condição dimensional. A fé tem estatura, a fé tem altura, a fé tem profundidade, a fé tem largura, a fé tem comprimento. Paulo diz que nós temos que entender o comprimento, a largura, a profundidade, a altura. O problema é que a maioria das pessoas começam a orar em línguas e param, ou porque não aguentam a faxina, ou porque são embebecidas com o sucesso. Geralmente as pessoas param de orar. Meu querido, o que te leva em um lugar em Deus é a mesma coisa que te mantém naquele lugar. O que gera é o que mantém. Se você caiu de um lugar, o que vai te levar lá foi o mesmo princípio que te levou. Você tem que voltar a fazer o que você fazia. Por que eu perdi aquilo? Porque você perdeu os fundamentos que geraram aquele lugar. Você abandonou o primeiro amor. Você recuou na graça. Não é que aquilo não acontece. Não acontece porque você recuou para um lugar onde só some dor de cabeça, dor na coluna. Mas Deus quer te avançar para um lugar onde cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, mortos vão ressuscitar, sua empresa vai explodir numa prosperidade sobrenatural. Queridos, milhões e milhões e milhões de reais estão vindo para as mãos do povo do Vida no Espírito. Deus está ungindo apóstolos financeiros, profetas financeiros, homens e mulheres que vão prosperar financeiramente de uma maneira sobrenatural. O diabo não vai poder pará-los, o diabo não conseguirá pará-los. Eles aprenderão a prosperar com o Espírito Santo, eles aprenderão a sabedoria de José, eles terão a unção de José, que alimentou o Egito na fome e alimentou as nações na fome. E não apenas alimentou o Egito e alimentou as nações, como comprou as nações para Faraó. Chegou um ponto que José não estava só alimentando, ele estava comprando as nações para Faraó. Recebe essa unção em nome de Jesus. Por isso, irmão, seja fiel no pouco. Não espera você ganhar muito para começar a ofertar. Eu gostaria tanto de honrar o pastor Heber, eu ainda vou dar R$1.000 para ele. Se você não começar a dar 100, você nunca vai dar 1.000. Se você não começar a dar pouco, mas eu tenho vergonha de mandar R$20. Você tem vergonha de mandar R$20 e você vai ter a avareza de nunca mandar 20.000.
Porque do mesmo lugar que nasce a vergonha, nasce a avareza. É um lugar chamado carne. Eu preciso que você repita isso comigo. Onde nasce a vergonha, nasce a avareza, nasce a idolatria. Fala bem forte comigo. Se eu não sou humilde para dar pouco, eu vou ser soberbo para não dar muito. Às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, eu ainda vou ofertar tanto na sua vida. Me dá vontade de perguntar: quanto você está ofertando agora? Eu estou ofertando R$100. Ok. Então eu creio que você vai ofertar muito. Eu estou colocando R$100 aqui, pode ser 10, pode ser 200. Esse pouco é variável e esse muito é variável, amém? Mas eu sei que alguém vai fazer muito, não é porque ele está me falando, porque fidelidade é caráter, não é emoção. É fruto do Espírito, não é emoção. Sonhe em ofertar muito, mas comece. Eu sempre digo para as pessoas: comece. Viva uma vida próspera com o pouco. A Bíblia diz que na casa de Potifar, José, como escravo, veio a ser homem próspero. Está lá, irmãos, em Gênesis. Lê a história de José. Na casa de Potifar, ele como escravo veio a ser homem próspero. Isaac abria um poço, roubavam dele. Ele abria outro, dava água, roubavam dele, até que ele abriu o terceiro e não roubaram mais, porque não adiantava roubar dele. O segredo não estava no poço, o segredo estava em Isaac. Aleluia! Você abre o poço e não dá nada. Eu abro e jorra água. Quando eu disse você, eu não me referi a ninguém que está me ouvindo. Eu disse um você totalmente impessoal. Você, alguém que não existe, porque você abre e jorra água. Aleluia! Se veja, irmão, fazendo um cheque de R$1 milhão. Se veja. R$1 milhão entregando para a obra de Deus. Imagina para você entregar 1 milhão, quanto você ganhou? Porque talvez você fique ofendido comigo de falar isso. Como que eu vou ofertar R$1 milhão? Espera aí, calma. Você está olhando a oferta e eu estou olhando quanto que você ganhou. Para você poder dar 1 milhão, imagina quanto está passando pela sua mão. É a questão de ser inteligente. Então o Senhor tem para nós uma vida transcendente, mas ela precisa ser aprendida no Espírito, ela precisa ser assimilada no Espírito, ela precisa ser discernida no Espírito, porque eu não vou estar em Cristo, eu já estou em Cristo. Levanta a sua mão e dá um grito bem forte, diga assim comigo: Deus fez uma obra em Cristo. E essa obra foi feita em mim. Não, todos. Levanta a mão, Yula, levanta a mão, todo mundo. Diga: Deus fez uma obra em Cristo. Cristo é uma obra acabada. Se eu creio, o feito é creditado na minha conta. Deus fez em Cristo para que você receba pela fé e tenha a experiência pelo Espírito. O Espírito Santo foi o poder criador do universo. Quando o Senhor Jesus disse: haja luz. O Espírito Santo pôde chocar, gestar toda a criação e dar
substância àquilo que saía da boca do Senhor. Deus não mudou a maneira de falar e de fazer. Segundo lugar, lembra quando Pedro andou sobre as águas? Eu não estou dizendo, lembra quando Jesus andou sobre as águas. Estou perguntando se você lembra quando Pedro andou sobre as águas. Ah, pastor, ele afundou. Pera. Ele afundou, mas antes ele andou. E quando ele afunda e Jesus salva ele, Jesus faz uma pergunta: por que duvidaste, homem de pequena fé? Existe um princípio na meditação na palavra, que sempre que você encontra uma pergunta num texto, no texto está a resposta. Talvez 2 capítulos para trás, 5 capítulos para frente. Quando você chega numa questão bíblica, calma. Por isso que você tem que ser faminto, paciente, de ler para trás, ler para frente, ler, até que você encontre a chave daquela pergunta. Jesus perguntou para Pedro e Pedro não disse nada. Jesus perguntou: por que duvidaste, homem de pequena fé? Aí a Bíblia diz assim: e andando eles para o barco, cessou o vento. Logo em seguida, começa a história de Jesus e os fariseus. Quando os fariseus pegavam aquele dinheiro que era para honrar os pais e as mães, e diziam assim: eu não posso honrar o meu pai e a minha mãe, porque isso aqui é corbã. Isso aqui é oferta ao Senhor. Você precisa se ligar aqui na palavra, senão você vai boiar. Jesus diz: por que duvidaste? Logo em seguida começou a conversa dele com os fariseus. Logo em seguida. Muitas vezes você lê um texto e o outro texto parece que não tem nada a ver com o outro texto que você leu, mas na verdade é exatamente o outro texto que explica o primeiro. Eu estou te contando um segredo meu. Estou passando um manto aqui agora. Vocês estão entendendo como eu funciono na palavra. Vou repetir. Muitas vezes você lê um texto em que tem uma questão. No próximo texto aparentemente tem nada a ver. Quando não tem nada a ver, pode ter certeza, é a resposta. Aí Jesus disse assim para os fariseus: vocês não honram o pai e a mãe de vocês, porque vocês dizem que esse dinheiro é para ofertar para o Senhor. Aí Jesus disse assim: e assim vocês anulam a palavra com as vossas tradições. Por que Pedro afundou? Porque Pedro tinha tradições dentro dele que anulavam a palavra. Pedro tinha uma estrutura religiosa, e isso foi provado lá em Atos capítulo 10, quando um pano desceu com animais imundos, e Deus falou para Pedro: mata e come. E ele disse: jamais, Senhor, eu nunca comi isso. E o Senhor disse: não considere impuro o que eu purifiquei. Eu estou citando aqui Mateus 14, 15. Eu não estou indo no texto para a gente ganhar tempo. Você pode ler em casa depois. Mateus 14, Pedro anda sobre as águas. Mateus 14, Pedro afunda. Mateus 14, Pedro é socorrido. Mas é em Mateus 15 que a resposta vem. Não através de Pedro, mas através dos religiosos. O Espírito Santo montou um quadro de religiosidade para mostrar: olha, o que te afunda na fé é quando você substitui a palavra por uma doutrina humana. O que te afunda na fé é quando você substitui o que eu te falo com o que o pastor te fala. Você substitui o que eu te falo com o que o apóstolo te fala, com o que o seu patrão te fala, sua mulher, seu marido.
Ninguém nessa terra tem o direito de substituir a voz do Espírito Santo dentro de você. E com isso eu não estou plantando rebeldia. A palavra de Deus é muito clara: obedecei os vossos guias. Sim, devemos ser ovelhas que obedecem os nossos pastores. Mas a palavra também diz para os pastores: não pastoreai o rebanho de Deus como dominadores do rebanho, nem por sorte na ganância, por avareza, mas pastoreai o rebanho de Deus sendo referência, sendo exemplo para o rebanho. Ei, pastores mais novos, sejam submissos aos mais velhos, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, pastores mais novos. Ele não mudou de assunto ali em Pedro. Pastores mais novos, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, porque o pastor mais novo, ele acha que ele sabe mais que o pastor mais velho. Ele acha que o pastor mais velho está ultrapassado. Ei, Paulo chega e diz assim: pastorzinho novo, se submete ao pastor ancião, seja humilde, se humilha sob a potente mão de Deus, para que Deus em tempo oportuno te exalte. Então, por um lado, a ovelha precisa obedecer o pastor, por outro, o pastor não pode dominar a ovelha, o pastor deve conduzi-la a uma intimidade com o Espírito Santo. O pastor não é o noivo, o pastor é o amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra quando o noivo vem. Irmãos, não tem nada que me deixa mais feliz quando eu olho para alguém transbordando da glória de Deus. Não tem. Eu vou confessar para você, pastor, o que te deixa mais feliz? Quando eu olho para alguém, geralmente nas reuniões, e eu percebo no espírito a glória transbordando. A pessoa nem sabe que eu estou observando ela, mas eu estou me rejubilando. A face dela brilha, a atmosfera dela é outra, ela está transbordando. Esse é o papel do pastor, é conduzir o rebanho ao dono do rebanho, ao pastor das ovelhas, ao bispo das nossas almas. Aleluia! Não é errado você guiar o seu rebanho, não é errado você chamar uma ovelha para um confronto, não é errado você sentar com o seu filho na fé e dar a ele uma direção, dar a ele uma palavra dura. Isso não é errado. Muitas vezes em vida no Espírito nós confundimos confronto com rejeição. Tem pessoas que não estão prontas para o confronto, porque elas vão se sentir rejeitadas e vão te abandonar. Geralmente com essas pessoas eu nunca confronto. E olha que eu já confrontei e deu o resultado que eu estou te falando. Porém, quando você é de fato ovelha, você aceita os confrontos. Porque fiel são as feridas feitas por aquele que ama. Meu irmão, se alguém te confrontar e você perceber que ele não está pensando nele, ele está pensando em você, entra debaixo. Então, em primeiro lugar, deite no altar da oração. Em segundo lugar, deixa Deus te fascinar das tradições. Deixa Deus tirar a religiosidade do seu coração. Se descer um pano com animais imundos e o Senhor te disser, mata e coma, mata e come. Sua alma vai dizer, mas eu nunca fiz isso. E o Senhor te dirá, não considere impuro o que eu purifiquei. Não amaldiçoe quem eu abençoei. Você vai se dar mal. Não fale mal de quem eu falo bem. Você vai se dar mal. Não apedreje quem eu estou construindo como um santuário para mim na terra. Você vai se dar mal. Não julgue, porque você será julgado.
não condene, porque você será condenado. Jesus disse: não julgue, não condene. Aí ele fala assim, explicando o que ele estava falando, que a gente nunca entendia isso, e agora vai entender. Ele diz assim: não julgue, não condene, não lance as vossas pérolas aos porcos. Aí a gente pensava assim: eu não vou dar essa revelação para esse irmão aí, porque ele não vai entender mesmo. Eu não vou lançar minhas pérolas aos porcos. Tem nada a ver, irmão. Leia o contexto, não tire o texto do contexto. Jesus disse: não lance as pérolas aos porcos, para que esses porcos, voltando-se, vos dilacerem. Você acha que é Deus que está pesando a mão na pessoa que te julgou e condenou, e você está se sentindo todo orgulhoso? Deus me defendeu. Meu irmão, vai ser um dia frio no inferno, o dia que Deus for pesar a mão em alguém para te defender, viu? Mas então por que está acontecendo isso com ele? Porque os porcos se viraram contra ele e estão dilacerando. Ele deu munição para o diabo fazer o que o diabo está fazendo. Ele abriu a porta e os demônios entraram. Por isso existe um livro famoso escrito: Porcos na Sala. Não julgueis, não condeneis, não lancei vossas pérolas aos porcos, para que estes voltando. Talvez você está pensando assim: gente, mas por que na minha vida tudo está amarrado? Porque você julgou, cara, e aquele julgamento veio sobre você. Você condenou, cara, e aquela condenação, você está debaixo da condenação que você decretou. Diga mais alto que você puder: quando eu julgo e condeno, eu fico debaixo do decreto que eu fiz, e aquilo vem contra mim. Por isso, dê outra face, ore pelos seus inimigos, ande a segunda milha, abrace, beije, presenteie, receba, ame de novo, ame mais uma vez, ame novamente. Sabe que você não é o juiz, meu irmão, você não é responsável, a vingança não pertence a você. Se a vingança não pertence a mim, eu nem vou desejá-la. Eu não vou fazer nada, mas eu sei que o pau vai quebrar. A gente tem um tal de... A gente cria umas doutrinas, né? Fulano morreu, foi mão de Deus. Aí você pega 300 testemunhos igual do que morreu, e por que eles não morreram também? Fulano está paralítico numa cama, porque ele traiu a esposa dele. E os milhões que estão traindo a esposa não estão paralíticos? Deus escolheu só ele para pôr na cama? Quando houve aquele furacão nos Estados Unidos, uma cidade chamada Nova Orleans, que né, teve gente que falou: aquilo foi juízo de Deus, né, o Katrina, aquilo foi juízo de Deus. Peraí, Deus resolveu julgar Nova Orleans e liberou Las Vegas? Peraí, que Deus é esse que inunda Nova Orleans, acaba com a cidade, e Las Vegas está lá intacta, como um antro de pornografia, prostituição, luxúria, etc, etc, etc. Quer dizer que Las Vegas, não, porque Deus ainda vai pesar. Para com isso, irmão. Para de colocar Deus onde Ele não está. É a pessoa que julgou, está sendo julgada, condenou, está sendo condenada. Porque quando eu condeno, é a mim que eu condeno.
Pastor, eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou todo travado porque eu julguei, falei mal, condenei, e eu me vejo hoje amarrado. Simples. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vai e não peques mais. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Então faz assim com a mão, diga: eu vivo uma vida transcendente quando eu estou no altar de oração e quando eu derrubo o altar da religião. Então um altar tem que se levantar, o da oração. Um altar tem que cair, o da tradição. Na verdade os fariseus eram avarentos. Então para não dar na obra de Deus, eles diziam: não, isso aqui, perdão, para não dar para os seus pais, para não honrar os seus pais, porque a Bíblia diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Para não honrar os pais, eles diziam: isso aqui é corbã, isso aqui é oferta ao Senhor. Eles espiritualizavam. Geralmente quem está fora do Espírito gosta de espiritualizar a sua carnalidade. Toda vez que você espiritualiza a sua semeadura na carne, não se engane, você vai colher corrupção da carne, porque não tem como espiritualizar o que não é espiritualizável. Ou você é, ou você não é. Com Deus é assim. Então por um lado eu levanto um altar de oração, a revelação vem, a trombeta toca, e num abrir e fechar de olhos, eu sou arrebatado em outra dimensão. Eu exerço a minha fé, por fé eu vivo outra realidade. Por outro lado, eu estou andando sobre as águas, eu transcendi, eu desci do barco, e eu não vou duvidar. Eu não serei amarrado pela tradição dos homens, pela religiosidade humana. Eu vou derrubar o altar de Acabe e Jezabel. Eu vou matar os profetas de Baal. Eu vou fazer morrer toda voz que está me convencendo a largar a fé que eu pratico. Caiam os altares falsos, se levantem os altares verdadeiros. Viva uma vida arrebatada. Aleluia! Amém? Amém. Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui. Quem quiser ofertar, tem a conta aí no YouTube. Você pode ofertar no Ministério Ouvir e Crer, e faça isso, que você vai ser muito abençoado. Amanhã nós vamos continuar essa palavra. Eu dei 2 princípios hoje. Eu falei de um altar que tem que se levantar e de um altar que tem que cair. Amanhã nós vamos ver o que o Espírito Santo vai nos ensinar. Amém? Graça e paz.